Muito boa tarde para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo, 14 horas 9 minutinhos, direto dos nossos estúdios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segmento de administração de inadimplência. A gente vai entender um pouquinho aí desse trabalho, cobranças educacionais, gestão educacionais. Muita gente já ouviu falar, muita gente entende um pouquinho, muita gente não entende, mas hoje temos convidados especialistas aqui para bater um papo, realmente gente que entende do assunto, e eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso que a gente fala que o nosso canal é o canal de informação, muita informação, qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços. Trazemos para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas, debatendo vários assuntos muito interessantes e, é claro, convidados especiais. E hoje não temos um nem dois, temos três convidados especiais. Aqui conosco o doutor Luiz Fernando Rodrigues, diretor-geral não só da Camargo Rodrigues, mas também da Rodrigues Abud Advogados e Associados, que vai conversar com a gente aqui. Juntinho com ele temos o Eduardo Ribeiro Cruz, gerente de cobrança, também sócio proprietário da Camargo Rodrigues, e claro que a doutora Lucimara Aric está conosco, que também é advogada, também é sócia da Rodrigues Abud Advogados Associados. Todos eles vão bater um papo com a gente e você pode participar também com a gente ao vivo através do nosso chat. Tudo isso a partir de agora. Então não sai daí, porque está no ar mais um podcast executivo. Muito boa tarde para você mais uma vez. Fica aqui o nosso convite para vocês sempre acompanhar a nossa programação além das plataformas digitais, também através da televisão. Todos os sábados, entre 6 e 6 e meia, você já acorda muito bem informado com o podcast executivo através da Rede Bandeirantes de Televisão, a Band, Canal 13, São Paulo, sempre com muita informação importante e convidados especiais, como hoje recebemos nos nossos estúdios. Quero já aproveitar, quebrar o protocolo de primeiro as damas, então peço a sua licença, mas começo aqui o meu boa tarde com o doutor Luiz Fernando Rodrigues. Doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso tê-lo aqui hoje nos nossos estúdios para falar um pouquinho aí sobre cobrança educacional, sobre gestão educacional. Vou pedir para você puxar só o microfoninho pertinho para o pessoal poder te ouvir direitinho. E também conosco aqui, dando uma boa tarde, o Eduardo Ribeiro Cruz. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, boa tarde. Preparado aí para falar um pouquinho hoje? Sim. Doutora Lucimara, tudo bem também tudo com a bem, senhora? Boa tudo tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui hoje. Doutor Luiz, conta um pouquinho da sua história, de como o senhor chegou aí nesse segmento diferenciado. Se não me engano, foi o pioneiro, não é? Dentro dessa gestão educacional. Conta pra gente um pouquinho da sua história, brevemente, pra gente entender melhor. Bom, na realidade eu fiz Direito na PUC, em São Paulo, né? E na época, em 1994, procurando uma atividade, fui convidado pelo um gestor, um diretor de uma instituição de ensino, para prestar serviço para ele na área educacional, né? Iniciando com a abertura de novos cursos, na realidade. Isso nós estamos falando em 1994, né? Então, na época da estabilização da economia. Tá. Então, naquela época começou também a vir, aparecer, né, nos balanços das instituições de ensino, a inadimplência. Foi também, aí que ele falou comigo, falou: olha, Luiz, eu estou aqui com uma inadimplência altíssima, tal, você não poderia me auxiliar nesse processo de recuperação da inadimplência? Olha, parece ser interessante e tal. E eu, como prestador de serviços dele, acabei, ou melhor, como funcionário dele, acabei me desligando da faculdade e abrindo um escritório focado na cobrança educacional.
Nós identificamos naquela época que não existia um especialista na área do direito educacional. Olha. Quer dizer, existiam especialistas Sim. que prestavam serviços até para sindicatos, etc. e tal, mas assim eram poucos profissionais. E aí a gente identificou a oportunidade, abrimos o escritório e começamos a fazer a cobrança exclusivamente para instituições de ensino, faculdades, escolas e universidades. Olha isso. Isso desde 94? Aí Você já começamos, o escritório foi fundado em 96. Perfeito. Exato, 2 anos 2 anos depois a gente fundou o escritório, nós então nos desligamos da faculdade como funcionário, abrimos o escritório, iniciamos a cobrança em 96, então, fazendo exclusivamente com instituições de ensino e fundações, enfim, instituições Perfeito. de ensino superior. Superior. É. Mas hoje... Hoje a gente trabalha também com escolas. Perfeito. Também perfeito. porque a inadimplência cresceu, enfim. Bom, nesse universo, nesses 25 anos aí, depois a gente conversa mais, Tá. teve vários momentos diferentes, etc. Legal. Vai entender melhor. E o Eduardo Ribeiro? Como é que você ingressou aí nessa área? Já conhecia o Dr. Luiz? Não. Eu entrei na Camargo em 2000, né? Tinha 18 anos na época. Entrei como jovem. estagiário, E aí, de lá pra cá, a gente foi se conhecendo melhor, até a Lucimara. E até hoje, né? Fazendo cobrança, cuidando dos nossos clientes. Se apaixonou, né? Adotou como... A gente... E Depois hoje daquela faz época... parte da direção também, né? Depois Então, daquela... você passou então como estagiário e aí como... O Dr. Luiz já vai, detalhe ali. Explica direito. Não, foi... Muito na época foi... Era um telemarketing, né, ativo, né? Eu entrei como estagiário e conheci praticamente todo o processo da cobrança amigável. Aprendeu tudo lá. Tudo. E participei, que acho que o que mais contou foi a participação da programação do sistema de cobrança do CR, do nosso CR, né? A gente vai entender aqui, eu vou comentar com vocês sobre esse sistema. Eu participei muito dessa época aí, porque como eu fazia muitos acordos, cuidava dos alunos, atendia todo mundo, então o pessoal de TI ficava muito próximo a mim, perguntando, tal, querendo saber como que funciona, etc e tal, e foi isso, né? Aí foi crescendo, fui estudar, estudei em uma boa escola também na época. Doutor Luiz foi professor também ali? Muito. Pra você lá dentro ali, te instruindo. Muito. Te ensinou bastante também. Muito. Juntos, né, doutor? Muita coisa. Então hoje vocês já estão faz um bom tempo 20 juntos anos, aí. 20 anos. Bastante, legal. E a doutora Lucimara Arique, como que a senhora chegou aí? A senhora já chegou antes do Eduardo, não chegou depois? Como que a senhora fez parte aí da equipe? Sim, eu entrei em 99, né? Conheci o Dr. Luiz, eu ingressei como estagiária. Olha. Né? Me formei em O Direito. pessoal vai começar a mandar currículo para a Rodrigues, pelo que eu estou vendo. Você viu? Uma empresa sólida que É. nós permanecemos E até tá aqui hoje, o né? resultado Então, disso. E aí me formei em Direito, continuei na empresa como advogada. Olha, legal. E depois eu me tornei sócia, né? Hoje eu gerencio, junto com o Dr. Luiz Fernando, o nosso escritório, né, de advocacia. Hoje temos mais de 30 funcionários, né, Luiz? Nossa, bastante gente. Entre advogados, Muito sócios bom, de profissionais. serviço, estagiários. E estamos aí ingressando com as ações judiciais. Depois desse podcast, o pessoal vai começar a mandar currículo para a empresa Camargo Rodrigues. Então, na verdade, hoje a gente tem Camargo Rodrigues, que é uma empresa exclusiva de... Cobrança educacional extrajudicial. Ok. E a Rodrigues Abud Ferreroni. E Ferreroni. E Ferreroni. Advogados Então, vamos de novo, Associados. repete. Rodrigues, Abud e Ferreroni, Advogados Associados. Essa já é uma empresa mais direcionada para essa assessoria de Cobrança judicial. Isso aí. Legal, 2 empresas. E o doutor Luiz encabeça, foi o que fundou, na verdade, doutor? Exatamente. Começamos, não conhecia nada do direito educacional, inclusive eu acho legal esse relato deles, porque realmente a gente
Nós nos formamos, né, desenvolvendo a atividade, mas, sobretudo, buscamos esse conhecimento na academia o tempo todo. Então, inicialmente eu fiz lá um curso de Direito Educacional, depois eu fui fazer um MBA para poder gerir também a estrutura, porque ela estava crescendo, né? Depois disso veio as pós-graduações de especialização na área tributária. É muito ampla, né? Muito amplo, realmente é. Na realidade, assim, a gente atua principalmente com relação à legislação, Constituição e Código Civil, né? Entendi. Então é isso que é o norte, vamos dizer, daquilo que a gente aplica no escritório diariamente, né? Mas a necessidade para você tocar uma empresa, sem dúvida nenhuma, você tem outros conhecimentos de outras áreas, não só o conhecimento técnico. Tá. Então vem também a questão da gestão do escritório propriamente dito. Então hoje eu sou administrador e advogado. E consegue? Consegue, que eu tenho aqui muito bem. Os assessores muito aqui bom. Maravilhosos e tal. Você vai, é um segredo da gestão, né? De você formar realmente pessoas que possam te auxiliar nessa gestão. E eu formei 2 pessoas, por exemplo, e tem mais uma pessoa que não está aqui hoje, que seria da área financeira. Quem? Que são os pilares. A Mônica Ruda é a nossa atual gerente. Um abraço para Mônica. Gerente financeira. Que legal. E esses são os principais braços, quer dizer, ela fazendo a gestão financeira, e a gente tem esse braço da cobrança amigável e esse braço da cobrança judicial. Que eu acho que é importante até ressaltar que isso veio em função até de uma necessidade do cliente. Vocês observaram isso? Exatamente. Olha. Na medida em que a gente começou a resolver o problema dele, em termos de recuperação daquelas mensalidades que não eram pagas e etc e tal, ele percebeu que havia necessidade de ele fazer a cobrança judicial, porque alguns devedores realmente, vamos dizer, se sentem mais compelidos a pagar somente quando há cobrança judicial. Quando chega a esse ponto. Até então não se sente como um compromisso ou uma obrigação, né? É uma Precisa pena, chegar a mas esse ponto, né, doutor? Tem que chegar nesse ponto. Mas isso até é uma coisa interessante, porque eu acho que também a gente está aqui depois de 25 anos, porque a gente desenvolveu uma metodologia de tratamento, principalmente em relação ao aluno devedor, que é o que a gente chama de cobrança com compaixão, né? A gente tem como missão viabilizar, sobretudo, a continuidade do aluno dentro da escola. Então, até um trabalho, às vezes, meio complexo ou até complicado para a instituição de ensino compreender, porque às vezes ela fala, poxa, mas você está advogando para mim ou para o aluno? Interessante. Eu falei, para os dois. Porque eu sei que a educação é fundamental, verdade. Super importante. E o duro que às vezes muitos alunos dão até, né? É uma dificuldade tremenda. Sim. Então vocês têm que tentar ali pelo lado humano, né? De tentar auxiliar as duas partes praticamente, né? Exatamente. Você tocou num ponto, eu acho que é fundamental. O brasileiro, o estudante brasileiro, é esse rapaz aí que trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Exato. Né? E dá um duro danado para tentar ali o dinheirinho contadinho para tirar a mensalidade. Então essa cobrança ela tem que ser feita, eu diria, de uma forma muito delicada, ou com compaixão realmente que a gente fala, né? Com cuidado. Sem dúvida. Porque a gente pode comprometer, inclusive, o sonho desse jovem em concluir o curso superior. Se frustrar de repente, né? E como é que foi? Eu vou pegar esse gancho. E como é que vem sendo? Não acabou, mas agora, graças a Deus, né? Parece, nesse período de pandemia, o que vocês observaram? Acho que o Eduardo pode dar um feedback melhor? Eu acho que não, porque ele lida diretamente com os alunos. Vivencia, né? Isso. Eu acho que ele pode contar um pouquinho, ele tem algumas histórias para contar. Bom, quando chegou a pandemia, né, em março de 2020, exato. Nós da diretoria fizemos uma reunião e de uma sexta-feira para uma segunda pegamos todos os computadores e fomos para casa, né, porque não tinha como, no metrô ia fechar, tudo ia fechar. E nos primeiros meses foi muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque tanto os alunos quanto a gente, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia, né? Aí começaram as mortes. Eu e o Dr. Luiz Fernando até tivemos algumas discussões, porque a gente não conseguia mensurar, né, como que ia ser. A gente fazia reuniões semanais lá no escritório, mas só a diretoria, para ir
trabalhando semana após semana. A gente fazia reunião, decidia o que íamos fazer na próxima semana e acho que até interessante ressaltar que um grande desafio foi desenvolver o discurso que a gente faria com os alunos. Quer dizer, como é que você vai cobrar, né? Por isso que eu acho que a pergunta vem um pouco em relação a isso. Quer dizer, e aí, como foi essa relação com os devedores durante a pandemia? Realmente foi muito difícil. Agora, os nossos clientes foram muito legais, porque eles também compreenderam e muitos pediram para que a gente relaxasse no processo de cobrança. Olha só, tá vendo? Muitas instituições, inclusive, suspenderam a cobrança temporariamente. Nesse período. Puxa, que bacana. Isso foi muito legal. Ajudou muito, né? Muito. Dividir os acordos, né, doutor? Por exemplo, a pessoa devia uma parcela de 1.000. Aí as instituições, não, paga só 30% agora e depois, quando passar toda essa pandemia, nós vamos... renegociar e ver como que pode fazer. Sim. Que daquele início ninguém sabia o que ia acontecer, então eles falaram, então vamos fazer o seguinte, o aluno comparece, faz um acordo, mas inicialmente ele vai pagar somente 30% da dívida e o restante a gente vai conversar com ele no final do ano. Isso. Entendi. Isso mesmo. E foi exatamente o que foi feito, e isso deu uma ajuda muito grande para os alunos, de certa forma, viabilizou a continuidade deles também, dentro da... Porque começou a ter aula online, os alunos... aumentou muito a evasão, né? Muitos alunos, infelizmente, desistiram, porque alguns, até, importante ressaltar, né? Alguns não tinham computador em casa. Nossa, ainda tem esse detalhe, é verdade. Quer dizer, não tinha condições de e ter aula porque a internet tinha, né? não era de boa qualidade também. A internet também. Muito, a gente ouviu muito isso. Olha, mas vou sair porque eu não tenho condição. A internet lá onde eu moro é fraca, não funciona. Puxa vida, né? Verdade, Que dificuldade. bem lembrado. Eu imagino para vocês vivenciando isso, né? Ouvindo isso, vendo isso. É difícil, né? Vocês que tentam, né? Quer dizer, é uma empresa que está ali, né? Ligada a auxiliar não só a instituição, principalmente os alunos, e começa a se deparar com tudo isso acontecendo e fala, caramba, é bem Não, foi bem complexo, né? Foi bem difícil realmente, mas eu acho que essa nossa experiência aliada aos nossos clientes, a gente conseguiu desenvolver, né, uma metodologia nessa fase bem interessante que possibilitou recuperar alguma coisa, viabilizou a continuidade dos... Quer dizer, foi um trabalho conjunto, diria a 3 mãos, escritório, instituição e alunos. E de adaptação, né? Assim, de momento, porque mudou tudo para vocês também, né? Agora, até uma coisa interessante, né, doutora, foi que a área judicial não parou, né? A área judicial não parou em função dessa digitalização dos processos. Então, isso foi muito bom, né, em termos de... A tecnologia? Sim. Anos atrás, até converso sempre com o Dr. Luiz, tivemos muita resistência por parte do Poder Judiciário, né, por parte dos juízes, porque o ser humano ele tem uma resistência ao novo. Mas todos os processos que antigamente eram físicos, hoje eles são digitais. Você não tem mais o processo em si. Perfeito. Acabou facilitando, né? Bastante. Em qualquer lugar eu peticiono, em qualquer lugar eu protocolizo, em qualquer hora, de madrugada, durante o dia. Então isso facilitou muito. Então as ações que já estavam tramitando na justiça continuam normal, tendo seu trâmite normal. Perfeito. Né? Como o Dr. Luiz comentou, as instituições, elas muitas vezes elas suspenderam o ajuizamento, né, em função da pandemia, mas as ações que já estavam em andamento, elas tiveram o seu trâmite normal. Muito bom. Tanto é verdade que até mesmo as audiências, elas continuaram a serem realizadas online. Então, lá do escritório, eu ligo o computador e faço audiência. E tende a ficar, né? Daqui, eu acredito que não tem mais como tirar. Firmou. Agora firmou mesmo. E aí você vê, até é importante ressaltar isso, né? O Poder Judiciário, nesse aspecto, ele estava preparado para a pandemia. Sim. Porque esse processo de digitalização, vamos dizer, né, da parte judicial, já vinha há alguns anos. Não é que iniciou com a pandemia. Entendi. Né? Mas com a pandemia esse processo se acelerou e os processos continuaram normalmente. Quer dizer, a parte jurídica, né, ou judicial, ela permaneceu normalmente. Né, normalmente. Muito bom. Todos os seus temas. E o que a gente pode falar, vocês que estão diretamente ligados aí às instituições, aos universitários, como é que é lidar com esses dois lados? Conta um pouquinho dessa experiência de vocês, de vivenciar isso diariamente.
Olha, a cobrança não é uma coisa simples assim, né? Muito embora a gente tente fazer a coisa da maneira mais tranquila ou mais civilizada possível, mais humana possível, sempre é uma coisa difícil, né? Agora, a maioria das pessoas, eu não posso negar, o brasileiro ele é trabalhador, né? O devedor educacional, ele não está em débito porque ele está querendo de alguma forma se aproveitar da situação, é porque ele está passando uma dificuldade. Perfeito. Né? Hoje você pode dizer que as principais causas da inadimplência, inclusive a principal causa é o desemprego, que é uma causa social. Verdade. Entendeu? Quer dizer, o aluno ele está buscando na faculdade, na verdade, uma ascensão cultural. Então, assim, ele fica inadimplente, mas normalmente ele fica inadimplente, a maioria das vezes, então, por desemprego, né? E a segunda causa seria um pouco o endividamento, às vezes questões de saúde, e no caso das escolas, que são os pais que pagam a mensalidade, muitos casos também de separação de casais, que às vezes dá um probleminha, e não, quem vai pagar vai ser você, vai ser também você. Também tem isso, ninguém também quer arcar com a... É difícil, e é importante, né? porque é a educação, né, dos filhos. Fundamental. Nossa, aí fundamental. entra a Camargo Rodrigues, né, e a Rodrigues Abud para poder intervir e tentar chegar a uma... Vocês ajudam também, né? A chegar num bom senso ali para poder resolver na ambos realidade, os problemas. Exatamente. A gente ajuda, quando você fala ajuda, o que a escola... Quando a escola contrata um escritório, eu acho que é bom para os dois, tanto para a escola como para o aluno, porque você passa a ter um mediador, um interlocutor ali, percebe? Entendi. Então, quando esse trabalho é feito diretamente pela própria instituição, muitas vezes o desgaste é muito grande, inclusive entre as partes. Na hora que você terceiriza isso, né, que você coloca uma pessoa de fora, que entende também do assunto, isso etc. é e tal, a coisa muda Muda. e facilita. Vamos entender melhor então um pouquinho desse trabalho, dessa assessoria especializada em cobrança educacional que a empresa tem, que é o que ela faz. Vamos falar um pouquinho desses serviços então. Quem começa? Fiquem à vontade. Posso começar? Por favor, vamos lá, Eduardo. Bom, O Eduardo ele atende diretamente o cliente, né? Então ele vai ficar lá com a visão do cliente lá, vamos ver. bom, quando ocorre a contratação Tá. do cliente, contrata o serviço da Camargo, assina o contrato e tal. A primeira coisa que eu começo a conversar com os clientes, né, instituições, é a parte de layout, de informação, né? Eles precisam me mandar os débitos, eles precisam me mandar os devedores. Aí, Vai entender o que está acontecendo isso, ali. exatamente. Aí eles me mandam. Claro que a gente tem um layout próprio, só que eles nunca utilizam o nosso layout próprio, né? Eles sempre mandam do jeito que dá para mandar e a gente customiza. Esse é o primeiro passo. Aí a gente cadastra tudo em nosso sistema e starta a cobrança, né? Perguntando sempre na parte contratual de que forma você prefere. De que forma... Então a gente acaba definindo, junto com o cliente, após a contratação, a política de cobrança que será adotada. Exato. Isso quem define são vocês? Nós e a escola. Junto com a instituição. Isso. Como é que nós vamos fazer? De acordo com o perfil do aluno, de acordo com o perfil do débito, de acordo com o valor que está sendo encaminhado, a gente define as melhores ações, as melhores estratégias, vamos dizer assim, visando, obviamente, a eficácia máxima em termos de recuperação, mas sempre deixando claro que é visando a continuidade do aluno dentro da escola. Porque é importante, né? E como você citou, né, doutor? Não é, o aluno não está em débito porque quer, né? Exatamente. Então a ideia é sempre formatar uma política de cobrança com estratégias que possam realmente viabilizar a continuidade do aluno, porque inclusive esse é um contrato de contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço de longo prazo. Seu aluno, o seu filho entra na escola na primeira série e vai sair no médio. Verdade. Entra na faculdade no primeiro ano, às vezes no quinto, 5 anos de faculdade. Depois da faculdade, depois do ensino superior, ainda tem a pós-graduação. Verdade. Então essa é uma relação de longo prazo. Longo prazo. Então é muito importante que após a gente incluir esses débitos, etc., a gente venha a estabelecer com a escola uma política que realmente seja eficiente no sentido de manter essa relação entre a escola e o aluno intacta. Essa é uma coisa... Solucionar o débito, porém não deixando o aluno de seguir ali
né, o seu cronograma de aula e continuar até poder se formar, que eu acho que é um sonho de muitos, né? Sim. Hoje em dia, principalmente. E aí, dentre esses serviços, a gente foca alguns que vem essa ideia da cobrança amigável. Essa é a cobrança amigável. Essa é a cobrança amigável. A Camargo Rodrigues que faz vem a cobrança amigável. A Camargo Rodrigues. Isso, faz a cobrança amigável. Através dos meios eletrônicos, do telefone, saem os acordos. Que é esses detalhes que o doutor citou também. A gente vai, os alunos vão pagando, aí se para de pagar, ou se a gente não consegue resolver amigavelmente, a gente passa vai para a doutora. Vai pra doutora. E aí a gente entra com a cobrança judicial, é isso? Exato. E aí, doutora, como é que é essa... Sim. Após o envio por parte do Eduardo, Tá. dos débitos dos alunos, os débitos em aberto, eu solicito os documentos para os nossos clientes, as instituições de ensino, né? E ajuizo a ação, proponho uma ação, né? Essa ação, ela tem primeiramente a citação, né? O aluno ele é citado, né? Nesse momento, é um resultado muito bom, o êxito é muito bom em termos de acordo, porque o nosso objetivo é resolver a vida do aluno, né? Não que ele fique com aquele débito em aberto e você passe para execução. O objetivo é fazer um acordo, é realizar um acordo, né? Então é nesse momento, quando ele recebe a citação, ou por carta, ou por oficial de justiça, ele comparece para estar fazendo um acordo judicial. Tentar resolver. Sim, resolver. Mesmo nesse ponto, quando já chegou nessa cobrança judicial. Sim, porque a partir do momento que eu ajuizo uma ação, a qualquer momento ele pode fazer o acordo, porque eu estou executando os débitos dele. Então o objetivo nosso é propor um acordo para o aluno. Ele também quer resolver a vida dele. Então nesse momento que a gente faz o acordo judicial. Caso não tenha a realização do acordo, eu continuo a dar andamento na ação. Né? Aí eu vou para a parte de busca de bens, né? Penhoras, porque aí já entro na parte executiva da ação. Entendi. Até interessante, eu acho que eu gostaria de passar um recado para os alunos, né? Falar, pessoal, não há necessidade de você deixar que o seu débito seja cobrado judicialmente. Porque na realidade, o que ocorre? Quanto mais, a partir do momento que você fica devedor, a sua dívida começa a crescer. Cresce com a multa, cresce com juros, cresce com a correção monetária. Tá certo? Então, quanto mais tarde você paga, maior vai ser o valor que você vai pagar. Então, obviamente que o melhor seria eu pagar o quê? O boleto dentro da instituição. Pagar o boleto no vencimento. Não conseguiu pagar o boleto no vencimento? Tudo bem, não tem problema. Tente ir lá na tesouraria, né, no departamento financeiro da instituição e resolver o problema imediatamente, nos primeiros 30 dias. Dessa forma você vai pagar a sua mensalidade um pouquinho mais cara. Agora, no segundo momento, não foi possível, aí a coisa começa a ficar mais cara. Por quê? A escola não conseguindo fazer essa, vamos dizer, essa negociação com você, ela vai encaminhar para Camargo. Aí você já vai ter os encargos de cobrança. Então a sua dívida já vai crescer mais ou menos uns 20%. Com quanto tempo o doutor vai para um escritório como a Camargo, por exemplo? O aluno ele consegue ficar ali inadimplente até quantos meses normalmente? Legalmente, né, doutora? Bom, legalmente eu vou falar, mas legalmente o aluno tem até o término do período letivo para resolver ou negociar a sua dívida. Caso contrário, ele não vai conseguir a renovação da matrícula. Mesmo se for em março, por exemplo, abril, ele ainda consegue até o final do ano? Até o final do ano. Só que tem um detalhe, que muita gente de repente fala, mas aí realmente não dá mais para eu seguir, então eu desisto ou fecho aí. Aquela dívida ou aqueles meses que ficaram, ele vai ter que pagar. Sim. Então às vezes as pessoas pensam que não, aí eu cancelo então não vou precisar mais pagar nada porque eu tô fora. Não é assim que funciona. Não. Então você tem uma responsabilidade a arcar mediante o que ficou. Sim, ele contratou. A contratação dele foi expressa através do contrato educacional. Então, a partir do momento que ele não tem mais interesse, ele deverá formalizar a rescisão. Daí sim, né, acabar o vínculo entre as partes. Só que as mensalidades, né, anteriores à data do protocolo, né, da rescisão, são devidas. Ele tem que solicitar formalmente o cancelamento da matrícula dele. E até esse momento ele tem que pagar todas as mensalidades até o mês em que ele solicita esse cancelamento. Então, nesse exemplo que você deu, que seria março, o aluno já quer desistir, mas ele fez a sua matrícula em janeiro, em março ele vai poder solicitar esse cancelamento do contrato de prestação de serviço. Perfeito. E aí ele vai ser obrigado,
legalmente falando, né, nem teoricamente, obrigado a pagar todas as mensalidades até março. Então vamos supor que ele estivesse inadimplente entre janeiro, fevereiro e março, foi lá, cancelou, aí ele tem que pagar janeiro, fevereiro e março. Dali para frente ele não precisa mais pagar. Perfeito, porque aí entra essa notificação do cancelamento. A rescisão. A rescisão, exatamente. Mas olha, por que fala em cancelamento? Porque caso não haja esse cancelamento, se simplesmente o aluno deixa de frequentar as aulas, ele desiste do curso, mas ele não comunica, a escola não sabe que ele desistiu ou não sabe que ele tem intenções de cancelar. Então, eventualmente, se ele permanece ainda matriculado até o mês de maio ou junho, por exemplo, ao formalizar o cancelamento dele em junho, ele vai ser cobrado até junho. Mesmo que ele não tenha frequentado os meses de maio e junho, por exemplo. Se não fez essa formalização do cancelamento. Muito bom. Então, uma outra dica. Gente, se você está chegando... Se você está chegando agora, participando do podcast executivo, 14 horas e 39 minutinhos, estamos ao vivo com o Dr. Luiz, com o Eduardo, com a doutora Lucimara, falando, na verdade, de cobranças educacionais, gestão educacional. Estamos falando aí de cobrança amigável para você. Então, tá chegando agora, se você tem alguma dúvida, está vivenciando algum caso, o pessoal pode te ajudar aqui também. Aproveita que a consultoria na faixa, só hoje, hein? Então, traz a sua questão, traz a sua dúvida aqui, que o Dr. Luiz, doutora Lucimara e o Eduardo, eles vão ajudar vocês aí. Então participe do nosso chat, deixa a sua questão e eu passo para eles, eles já respondem para vocês. Combinado? Que mais? E quando chega no protesto? Aí realmente não foi o... Tem um protesto. O protesto é uma forma da gente tentar receber o acordo, né? O aluno foi na Camargo, fez o acordo, não pagou o acordo e nós protestamos a parcela do acordo, né? Uma forma, depois de 30 dias de vencimento, o cara não pagou, a gente cobrou, aí a última opção amigável, né, administrativa, é o protesto do título. Vocês vão até aonde dá mesmo para tentar ajudar, né? Vocês seguram mesmo, tal, mesmo, né, para ajudar a própria instituição, que é a questão é poder justamente resolver, mas tem esse lado mesmo do aluno, né? Tem. É interessante isso estar falando do protesto, porque o protesto realmente ele acaba tendo uma função meio que educacional, porque ele é um pré-aviso antes do ajuizamento. É mais uma oportunidade de chegar para ele e falar, olha, legal. Retoma o seu acordo, não deixa aí, no caso agora, você já não pagou na instituição, está pagando agora aqui no escritório, né, num acordo amigável. Exato. Não deixe que isso fique em aberto. Efetue o pagamento antes que a gente entre com a cobrança judicial. Porque aí, uma coisa que eu ia falar, a cobrança judicial, o débito ele cresce ainda mais, porque os honorários advocatícios são mais altos, tem custas processuais, tem uma série de outras despesas que encarecem ainda mais a dívida. Tá. E aí fica mais complicado ainda. Né? Aí fica mais e no caso de vocês hoje, por exemplo, vamos falar também da Rodrigues Abud no caso, vai. Sim. Se a gente precisar, ou se algum aluno, ele pode ir até vocês para ter algum auxílio voltado a esse serviço que vocês prestam? Não. Normalmente são só as instituições, aí já não é a gente que, só quando passa pra gente o seu caso é que a gente, como é que é, ou não? Alguém pode recorrer a Rodrigues Abud, por exemplo, que é uma questão ética, né, Luiz? Que nós cobramos as instituições de ensino. Então, para as instituições. Então é complicado, né, a gente defender um aluno. Né, mas ajuda, não é verdade? Para tentar solucionar. Acontece, Luciano, sem hipocrisia. Já aconteceu de alguns alunos realmente, eu estou devendo na instituição X, às vezes nem é cliente nossa. Olha, vocês podem me auxiliar, etc. Eu muitas vezes atendi alunos de outras instituições com esses problemas e acabei orientando, assim, tipo, olha, tenta ir lá conversar com o pessoal da tesouraria, tenta fazer um acordo amigável, né? Verifica o valor da multa, verifica o valor dos juros, da mora, vê se está tudo, tenta um parcelamento. Às vezes a gente passa algumas orientações, porque já aconteceu e o aluno, às vezes, né, querendo resolver o problema, ele liga no escritório, que é especialista, achando que a gente poderia realmente dar para ele um auxílio. Mas aí, se fosse para realmente partir para uma defesa, aí não daria, né? Porque aí vai misturar tudo. Você fala, isso é com a instituição, é eles que contratam a gente. Mas eu acho que esse é um diferencial que a Camargo Rodrigues tem, de justamente ver esses dois lados, seja a instituição, seja o aluno, né?
e tentar solucionar da melhor forma possível. Sem dúvida, sem dúvida. É um ponto forte, Edu. Forte. Legal. Gente, como que vocês... o pessoal comentou dentro da Camargo Rodrigues, vocês conseguem estruturar um posto de atendimento avançado na parte logística? Como é que funciona essa estrutura? O que vocês conseguem oferecer justamente pensando aí nesse trabalho, nos clientes? Então, quando a instituição solicita um posto avançado, nós temos já preparado um kit, né? Computadores, impressora, tudo que for necessário para montar uma mini Camargo Rodrigues de atendimento dentro da faculdade. Até isso vocês conseguem disponibilizar. Isso, aí a escola só cede o espaço, né? Na maioria das vezes são uma sala de aula, por exemplo, e nós levamos toda a parte de informática. Hoje ficou muito mais simples, né? Antigamente era mais difícil, mas agora é tudo via internet. E a gente monta lá e faz a divulgação para os devedores, né? E eles vão lá nessa tal sala para fazer os acordos. Aí fica bem simples. A ideia, Luciano, é facilitar a vida também do devedor. Do devedor. Muito prático. Porque às vezes ele, por exemplo, quando a gente está fazendo cobrança de algum devedor que mora no Rio de Janeiro, então ele não mora em São Paulo, né? Então a gente precisa facilitar. Como é que faz? Então ele pode, ou se ele pode se dirigir à instituição de ensino, ou até fazer online. Então, ótima hoje observação isso também. Existem 3 tipos de acordos: o presencial, o online e o presencial dentro da instituição em postos avançados. Que é esse caso aqui, mas olha, acontecer essas consultas online também, né? De onde ele estiver, porque tem instituições que é ensino à distância, é AD, e aí nesse caso funciona dessa forma. Então sempre tem como, com essa estrutura que a Camargo Rodrigues oferece, de também solucionar nesse caso com um trabalho online. Com trabalho online, sem dúvida nenhuma. Olha a tecnologia aí, né, doutora, que a senhora comentou como auxilia. A gente pensa que não, mas auxilia nesse caso também. Mediante a esses postos, a esse trabalho que você... vem crescendo muito a inadimplência hoje, atualmente. O que vocês observam? O que mudou de antes para cá? Já diminuiu, agora aumentou de novo e diminui. É bem oscilante? Como é que funciona? A inadimplência, como eu falei para você no início, ela, como a gente está desde 94, desde o tempo da estabilização da economia, ela passou por diversas fases, vamos dizer assim. Naquela época a inadimplência estava altíssima, sem dúvida nenhuma. Aí depois a gente teve, até com o governo Lula, né, o pessoal fala, e realmente a economia cresceu bastante, com o crescimento da China, etc. O desemprego caiu bastante, e aí a gente percebeu, com a queda do desemprego, a inadimplência diminui, sem dúvida. Porque as pessoas estão trabalhando e conseguem pagar as suas mensalidades. É natural. Então você pode acompanhar essas diversas fases, até no livro a gente coloca um pouco sobre isso, né? Como está ligado a inadimplência educacional? Pois não. Por favor, pode falar. Como está ligado a inadimplência educacional à questão do desemprego? Então a gente teve uma fase naquela época que o desemprego estava alto, 96, com o governo Lula 2000 a 2000 e Lula foi até 14, 2008 a 2014 mais ou menos, caiu a inadimplência com a queda também do desemprego, né? E agora novamente ela está crescendo, né? E agora, infelizmente, por causa até de tudo isso que vem acontecendo, a pandemia e tal. Mas eu acho que agora tende a, será que não, voltando aos pouquinhos, as aulas já estão voltando, né? Ou não? Nas aulas já estão também, voltando, 100% presencial. Isso. Né? Então, inclusive, houve uma evasão ao longo da pandemia, né? Então houveram alunos que realmente não se adaptaram, outros que não tinham os recursos necessários para poder acompanhar as aulas online. Então aí houve uma redução, até a gente viu no Enem, 50% dos alunos, né, acabaram não prestando Enem no ano passado, por exemplo. Verdade. Esse ano deve ter um crescimento novamente. E a gente acredita que a partir do ano que vem, então, imaginando que as escolas tenham perdido na pandemia em torno de 40% de seus alunos, uma evasão de 40%. É bastante alta. A gente acredita que metade volta já a partir de 2022 e o restante a partir de 2023. Porque ainda tem essa questão do desemprego, né? Também tem esse ponto. Eduardo, doutora, gostaria de complementar algo dentro desse contexto? Um fator que diminuiu bastante a inadimplência no governo Lula, inclusive, foi o FIES.
É verdade. O FIES, a parte naquela época, aumentou muito a disponibilização de vagas no FIES, né? Crédito do FIES. E aí, meio que o governo bancava esses alunos e não chegava pra gente, né? Porque a instituição e os alunos ficavam devendo pro governo, não pra instituição. E nesse caso, como que funcionava aí? Aí a Caixa Econômica faz a cobrança. Ah, entendi. Olha isso. Mas foi um fator bem relevante, assim, uns 10 anos, né, doutor? Ficou alto o FIES. Agora tá bem difícil. O FIES agora é uma coisa... Quase que zero. Tá bem pouco. Tá acabou bem pouco. O recurso, né? Acabou o recurso. Infelizmente... Ficou mais difícil ainda. Sobre o ponto de antecipação de prestação de contas, o que a gente pode comentar? Bom, a antecipação de prestação de contas, na realidade, o que a gente percebeu num dado momento, com o aumento da inadimplência, algumas escolas começaram a ter algum probleminha com o fluxo de caixa. Então a gente acabou desenvolvendo um serviço novo, antecipando a parte dos acordos que haviam já sido realizados dentro do escritório. Né? Então a antecipação de prestação de contas que auxilia, né? Exatamente, para poder dar vamos dizer, para tentar auxiliar nesse problema de fluxo de caixa das instituições, porque justamente com o aumento da inadimplência, eles acabam tendo um probleminha de caixa. Então a gente acabou desenvolvendo esse serviço para justamente facilitar e auxiliar os nossos clientes dentro da parceria, né? Tem que ter Perfeito. Um processo de parceria. E aí a gente tinha esses acordos e a gente acabou fazendo com algumas instituições naquela época, mas isso tá bem fraco não agora. Não tem mais. Bem fraco. Mas a gente fez bastante isso até 2012, não, mas 2018, 19. A pandemia mudou muito, né? As escolas tiveram que cortar muito, né? Mandaram muitos professores embora, infelizmente. Muitos até fecharam, né? Teve a situação, tá meio... O setor educacional não tinha uma estrutura muito forte. Tá passando Sentiram muito, né? Sentiram muito. Foi bem abalado. Sentiram muito. Eu acho que vocês vivenciaram isso também, né? Com muitas... Aconteceu algum caso de instituições que vocês atendiam que de repente não... O que ocorreu é que algumas acabaram sendo compradas por outras, né? Foi um momento até para o setor que eu acho que reforçou ainda mais a consolidação, principalmente do setor educacional. Mas a gente começa a ver também que esse movimento nas escolas, surgindo grupos que estão comprando instituições e formando um grupo educacional, né? Tem vários já, tem alguns que já têm ações em bolsa, etc. e tal. Conta cliente. O que seria conta cliente aí em relação a esse serviço que vocês Conta oferecem? cliente é basicamente, por exemplo, nós temos duas modalidades, né? Ou a gente faz o boleto para os alunos pagarem na nossa conta, ou a gente faz o boleto para o aluno pagar direto na conta da instituição. A conta cliente é quando a escola opta, né? Pelos alunos pagarem o boleto dos nossos acordos direto na conta da escola. Essa é uma... Então existe uma possibilidade que se tem. Existe. Tudo isso é vocês que passam Sim. como uma estrutura, como uma forma de... O nosso sistema e o sistema bancário permite isso. Fazer os boletos em nome da instituição ou em nome da Camargo. Muito bom, perfeito. Doutor Luiz, o que o senhor considera hoje como grandes diferenciais da Camargo? Pontos fortes? A expertise é o maior diferencial, né? O fato de nós sermos especialistas, o fato de nós estarmos lá há muitos anos fazendo isso. Ao longo desse período todo, nós conseguimos aperfeiçoar, obviamente, né, o serviço, né, porque a gente vem numa crescente. Você vê o pessoal há 20 anos trabalhando dentro do escritório, também vem contribuindo para isso, quer dizer, eles têm total domínio daquilo que eles estão fazendo. Muito bom. Então eu acho que esse é um dos maiores diferenciais, é o fato de sermos especialistas. Além disso, eu acho que a gente tem, obviamente, outros diferenciais, como a localização, que a gente está, a parte de tecnologia que a gente desenvolveu, toda a parte de transparência em termos de relatórios, né? A gente tem uma gama muito grande de relatórios que permite ao cliente acompanhar cada passo que a gente dá sobre qualquer atividade que a gente faça dentro do escritório, eles conseguem acompanhar. Eu acho que são esses os principais diferenciais. Legal.
Sim, sim. A transparência, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito forte, assim, quando a gente fala de escolas, porque os donos de escolas, né, as pessoas que trabalham na escola, eles conhecem os alunos. E aí, qualquer coisinha, assim, eles já vão lá na escola e falam, né? Então, com essa transparência, a escola já fala, opa, se tá na Camargo, tá sendo bem cuidado, hein? Ó, não sei o que, você pode estar se equivocando. Tem solução, né? Vai solucionar. E nós temos também, não sei se está na sua lista aí, mas nós temos o Consulta Online. Consulta Online. Eu tenho aqui uma observação por parte da tecnologia que eu queria que vocês falassem, depois a gente pode falar do Consulta Online, que eu acho que é importante, justamente sobre esse sistema, que é um sistema altamente confiável, né? Sim. Sofisticado. Qual que é o grande diferencial desses sistemas que vocês adotam? Como funciona, na verdade, esse sistema em relação à comodidade e praticidade? Então, o Consulta Online é um deles, né? Ele é dentro do nosso sistema. Perfeito. É uma página da internet onde o nosso cliente pode entrar a qualquer momento, né, e verificar todo e qualquer acordo que nós temos com os devedores. Todos. E também tirar relatório. Por exemplo, antes a gente tinha um delay de um dia para a parte do Consulta Online, né? Porque tudo que a gente movimentava hoje só ia ficar lá amanhã. Tá. Hoje é full time, né? Online, né? Online. Fez agora. Ele já acompanha. Se o aluno fizer o pagamento hoje, por exemplo, entrar na nossa conta hoje, a escola já consegue verificar hoje mesmo que o cara pagou. Tudo muito prático. Muito. E nesse caso, como que os alunos podem saber se a Camargo Rodrigues atende à faculdade onde eles estudam, por exemplo? Como que eles conseguem ter essa ou não? Eu acredito que não, porque, assim, na realidade, os alunos devedores que vão para Camargo, nós fazemos a cobrança. E aí eles recebem. Eu não sei se a faculdade divulga. A cobrança é de vocês direto para com esse aluno. Isso. Não é? Aí eles vão descobrir aí, né? Já sei, é a Camargo Rodrigues que tá. Mas normalmente esses contatos, eles são como? Online, telefone, todos. Existe esse posto avançado. Sim. Né? Eu acho que todos os tipos, SMS, e-mail, contato telefônico, WhatsApp, carta, tudo. Acho que o posto avançado, não só, né? Tudo bem, o contato, o atendimento, ele faz a diferença, independente de como seja. Mas eu acho que o tete a tete ele é sempre importante. Então eu acho que aquela visão que às vezes o aluno tem, né? Pô, Camargo Rodrigues, uma empresa de cobrança que atua para as instituições, vai me cobrar, eu estou, né, inadimplente, tem que cobrar. Mas eu acho que essa proximidade de vocês conversarem também, desses especialistas que sabem, porque não é cobrar, é saber conversar e passar e entender, porque eu acho que isso também faz um diferencial às vezes. O próprio aluno fala, pô, eles estão cobrando, mas eu acho que o profissionalismo, o conhecimento que eles têm de auxiliar a gente, entendendo o nosso lado, para a gente tentar ver o que dá para fazer. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma das grandes expertises até do Eduardo nesse atendimento, que ele está tantos anos fazendo esse atendimento diretamente com os alunos, isso, etc. Então e tal, legal que isso. Na hora que o pai, né, ou o próprio aluno devedor entra em contato diretamente com a instituição, com o escritório, ele já pela conversa ele já consegue perceber qual é a condução que ele tem que dar àquele caso. É a experiência, né? Percebe? Você vivencia isso todo dia. Exatamente. Eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Eu vejo pelo lado do aluno, da instituição, por ter uma grande empresa, né, experiente, com grandes profissionais ali para poder solucionar, mas do próprio aluno que está passando por uma dificuldade também, né? Sim. O que mais que vocês gostariam de observar dentro aí de dúvidas normalmente que aparecem, que surgem, o que a gente de repente não pautou, que seria um ponto importante que não poderia ficar de fora, seja na área jurídica? O pessoal já está ligando para contratar a Camargo. O que a senhora citaria, doutora Lucimara, nessa área judicial, que é um ponto forte também de vocês? Sim. Conforme o doutor Luiz Fernando comentou, realmente sermos especialistas faz toda a diferença, né? Todos os advogados do escritório têm pós-graduação em direito educacional, né? Isso eu acho que gera uma segurança tanto para os nossos clientes como para os alunos também, né? Quando eles questionam multa, juros, correção, né, sabemos explicar, embasado na lei, o porquê daquela cobrança.
né, de não ser exorbitante. Então, acho que essa questão do especialista é um fator primordial dentro do nosso escritório, né, Tem um dessa outro cobrança ponto forte, judicial. um outro diferencial, né? Sim, sim. Eduardo? O que eu queria observar, assim, ó, por exemplo, um pai ou um aluno mesmo que liga no escritório, muitas vezes eles nem sabem o que está devendo, como que é feita a atualização desses valores, como pode ser parcelado, quais são os documentos necessários, quais são uma infinidade de assuntos aí que dentro de uma negociação, ou seja, com o pai ou com um aluno devedor, que a gente precisa informá-los desde o primeiro contato, quando ele entra, liga lá no escritório e começa a falar, tá, mas eu tô devendo na faculdade, por exemplo, né? Mas aí o que eu tô devendo? Né? Eles não sabem, nem sabem. Aí a gente tem que Agora, toda a parte sistêmica, mostrando, analisando, fazendo. tudo muito transparente, né? Total. E tudo simples, né? Simples. De entendimento, de a pessoa entender o que tem. Bem Quando simples. gera os juros e tudo isso, e de repente aí vocês entram em contato com esse aluno, com esse pai, com essa mãe, e de repente fala, olha, nesse caso aqui eu não consigo estar pagando assim. Como que a gente pode fazer? Não existe uma outra possibilidade? Vocês conseguem ver com a instituição? Sim. O que vocês poderiam dizer Nós aqui nesse nosso bate-papo? Nós temos com todos os nossos clientes, nós temos um caminho bem curto, bem estreito, né, para essa parte de propostas. A gente apresenta para o devedor tudo que ele está devendo, né, certinho. Ó, é tudo isso daqui. Tá. Agora, por favor, o que que te ajudaria? Como que você quer pagar? Já tem essa questão que parte de vocês. Já tem. Muito bom. Aí ele manda, formaliza, né, por um e-mail Muito simples. E E a gente acaba advogando por esse aluno junto à instituição. Muito bom. Levando muito. para a instituição essa proposta, que às vezes foge do padrão da escola, mas e ela já sabe, pelos anos até que convivem com a gente, inclusive os nossos clientes têm aí no mínimo 10, 15 anos trabalhando conosco, eles já sabem, se a Camargo está me trazendo, ou se a RAF, né, que é a Rodrigues Abud Ferreironi, está me trazendo uma proposta fora do padrão, é porque justamente esse aluno, eles entenderam que não tem condições de fazer dentro daqueles parâmetros que eu havia definido. E eles realmente nos ouvem e várias vezes a gente consegue uma negociação, vamos dizer, extraordinária, né? Fora do padrão ou fora da política que havia sido estabelecida pela instituição. Né? Se o devedor quiser mesmo resolver a situação dele, mesmo que ele não tenha todo o recurso, cair pra gente lá pra Camargo, nós resolvemos. Converso com o Dr. Luiz, converso com a doutora Lucimara, levamos pra escola. E de alguma forma a gente chega no acordo. E vocês conseguem, às vezes, ali um atrito, eu digo no bom sentido, né? Com a diretoria da instituição. Tem que ajudar aqui. Ele só consegue assim. Sim, poxa, sem dúvida. de vocês, né? Fala. Pô, mas é a gente que contratou vocês, né? Vocês estão lutando. Não, a gente está tentando resolver, mas vendo esses dois lados. Eu acho que isso é bacana também, né? Sim, a gente conversa sempre, fala, ó, se você... Algumas vezes eu falo, olha, se não fizer, não vai resolver. Não vai adiantar ingressar com a ação, porque você falar com a doutora vai Lucimar, vai ganhar, mas não vai receber. O famoso ganha, mas não leva, né, doutor Luiz? E tem isso também, de a pessoa não tem nem o que tirar da pessoa, vai para penhora, mas não tem nada no nome daí. Às Se não tem vezes, nada no nome da pessoa. Então, esse tipo de parecer que a instituição nos pede, né? Olha, a ação está em andamento, o que vocês já conseguiram, né, recuperar, o que nós conseguimos executar. Muitas vezes o aluno, o devedor, ele não tem nada no nome dele. Então a ação, ela vai restar suspensa por falta de bens. Isso que a gente procura demonstrar para os nossos clientes. É melhor fazer um acordo, porque o aluno a gente não vai conseguir penhorar nada, quer dizer, é uma ação sem êxito. Né? E eles acatam, sim, né, o nosso parecer, formalizando um acordo. Poder ver o que pode, né? E assim acaba ajudando todo mundo também, né? Sim, ambas as partes, né? Que é esse o papel, na verdade, da Camargo e da RAF, sim, né? Sim, o intermediário, né? Sempre chegar no acordo, é sempre a força. Chegar num acordo. Doutor Luiz, o que o senhor acrescentaria? O que a gente não focou, de repente não observou? Eu acrescentaria também que a gente está numa busca sempre incansável em termos de inovação, né, melhoria de processos, substituição de software eventualmente,
A gente está com um processo agora de integração de todos os softwares para a gente ganhar um pouco mais de produtividade, para a gente diminuir o problema do dedo, né? Porque às vezes na digitação, né? Ou no retrabalho você acaba digitando as coisas um pouco diferentes. Sim. Então eu acho que a palavra de ordem hoje, principalmente século XXI, etc. e tal, é tecnologia, né? E a gente está E vocês observam tudo isso de pertinho, né? Até a área jurídica até o Poder Judiciário. Não tem, já se adequou, né? É. E vocês hoje atendem a Camargo Rodrigues, a Camargo Rodrigues e a RAF, hoje vocês atendem instituições em São Paulo, Grande São Paulo, Brasil, como é que é? Para o pessoal já está... Brasil todo. Brasil todo. Olha a tecnologia aí, não importa de vocês... Não importa. Então hoje a Camargo e a RAF atende todo o Brasil. Eu acho que isso até é uma coisa até da pandemia, porque ela auxiliou nesse processo de uso da tecnologia, porque as pessoas que tinham alguma resistência, inclusive, elas quebraram totalmente essa resistência em relação à tecnologia. Então isso também está desenvolvendo ainda mais, porque justamente, além de terem descoberto outras formas de trabalhar, né? Aperfeiçoando. Mas sem dúvida nenhuma a pandemia nesse aspecto, eu acho que é um aspecto positivo, é quebrar um pouco a resistência que existia nas pessoas. O pessoal estava segurando, né? Sabia que um dia ia chegar, mas eu acho que segurava. E negociar dívida, né? Dívida era uma coisa que as pessoas às vezes assim ainda tinham muito aquela coisa do olho no olho. Sim. Então o nosso acordo online, por exemplo, ele cresceu com a pandemia. E que não tem olho no olho. A pessoa entra sozinha no sistema, faz o seu login, senha, etc e tal, verifica a sua dívida, valida, parcela, enfim, ela fecha todo o acordo online. E a quantidade de acordos fechados online cresceu com a pandemia. E eu acho que principalmente em função dessa diminuição da resistência. Mais prático ainda, né? Elas estão confiando mais na tecnologia. E as próprias execuções, né? Às vezes de casos que vão, né? De audiências que podem são feitas online também, né, doutora? Sim, e continuarão assim, né? A senhora tem feito muito? Sim. E mesmo depois do retorno, né, normal, presencial, né, eles continuam designando as audiências online. Viu que deu certo, né? E a senhora viu isso como um ponto positivo de todos os lados também? Sim, eu vi. Por quê? Fica mais fácil, você não precisa se deslocar. Exato. Na sua sala de reunião, você faz a audiência. Para o juiz também, né? A pauta dele, né? Então, acho que foi, de grande valia. Muito bom. Foi um grande diferencial de verdade, em todos os sentidos. Gente, 15 horas, 6 minutinhos. Infelizmente, quando o papo é bom, de grande importância, de grande valia, a hora voa. Mas antes de finalizar, o que vocês gostariam? Eu queria que cada um falasse um pouquinho ou deixasse uma super dica, uma observação, um toque para o pessoal que acompanha a gente, seja lá do lado das instituições, né? Seja do lado dos alunos. Queria que cada um falasse algo. Não, Porque quem a gente conhece? Aí vocês jogam para primeiras damas. Mas quem começa? Fica à vontade, Lu. Ai, o que eu posso falar? Quer deixar pro Dr. Luiz? Tenho certeza que ele já tem algo na ponta da língua. O Dr. Luiz, ele tem uma facilidade Ele gosta maior. Vai pensando aí então, doutora. Não, eu acho que assim, eu queria dar uma força para os alunos. Legal. Eu acho que dizendo para eles que a educação é fundamental, né? Seja para o crescimento profissional deles, seja para o crescimento do Brasil, quer dizer, realmente educação é fundamental. Então eu queria estimulá-los a continuar estudando e que a inadimplência não seja um problema, não seja um entrave, né? Se você tiver algum problema com o pagamento das suas mensalidades, procure a sua instituição, vai conversar com eles, tenho certeza que vocês vão chegar a um bom termo. Mas não deixem de estudar, continue estudando, o Brasil precisa disso. Acho que essa é uma mensagem importante, que é só isso que vai fazer com que o nosso país cresça e que ele realmente melhore a qualidade de vida, né, do brasileiro de uma maneira geral. Sem dúvida nenhuma. Eduardo? Olha, eu ia falar alguma coisa próxima a isso que o Dr. Luiz falou, mas assim também para os nossos clientes, né, que sempre a gente está empenhado em resolver, tanto para aluno quanto para cliente. A gente, às vezes, tem vezes que não dá, mas a gente sempre está empenhado, né, em resolver, em fazer acordos, porque isso resolve, né, que
resolve tanto a vida do devedor quanto a vida da instituição. Eu acredito quando a Camargo entra em cena, né, para tentar solucionar o problema da instituição, ela acaba solucionando 2 problemas. Sim. Do aluno também, né? É verdade. Sim. É verdade. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. Ajuda todo mundo. Sim. Doutora Lucimara. Bom, o meu recado para os alunos: embora nós ingressemos com a ação em face de vocês, nós estamos lá para ajudar vocês, né? Não se intimidem mediante uma ação judicial. O objetivo da instituição de ensino e o nosso também é ajudar o aluno, né? É fazer um acordo. Nós estamos lá para resolver a sua situação, né? Embora tenhamos ingressado com a ação, obviamente, mas o objetivo é chegar num acordo judicial, né? Então não se intimide, faça um acordo judicial, resolva a sua vida. Ó, a RAF, que é a Rodrigues, a Budi Ferreroni, advogada social. e a Camargo Rodrigues são advogado. O pessoal já treme. E quando vem uma ação, mas ó, vocês perceberam que o pessoal tá ali para te ajudar também. Exatamente. Principalmente nesse momento que é difícil, né, para todo mundo. Claro que eles vão auxiliar a instituição, mas ao mesmo tempo vão te ajudar a tentar resolver essa dúvida, essa dívida, essa pendência. Gente, muito obrigado aí por ter na descrição do nosso podcast. Você tem os contatos, né, da Camargo Rodrigues. Eu vou fazer assim, doutor Luiz, se a gente precisar falar, o pessoal que está acompanhando, diretores, instituições, quiser conhecer um pouco mais de pertinho o trabalho da Camargo, da RAF também, né, da Rodrigues Abud Ferreira, como que eles podem fazer para entrar em contato com vocês? Eu acho que o caminho mais fácil é site mesmo, né? Entrar no camargorodrigues.com.br e lá nos contatos entrar em contato conosco. Quais são as dúvidas mais comuns que surgem? É uma curiosidade, né? Por parte das próprias instituições, quando eles buscam uma empresa séria de quantos anos? Quase 30 anos, 25 né? anos já. Quase 30 anos. Né, tão experiente como a Camargo, como a RAF, o que eles trazem nesse primeiro contato? Fiquei curioso, até para ajudar o pessoal que está acompanhando, assim, como é que é? Conta pra gente. Olha, uma coisa assim, que quando a gente vai fazer uma visita, né? Primeiro contato com uma instituição, o principal receio é realmente que os alunos sejam maltratados. É o que você estava falando de, poxa vida, advogado, cobrador, dívida. Tem, né, aquela coisa, advogado, você começa a tremer. E começa a tremer e realmente eles ficam muito preocupados como os alunos deles serão tratados. Porque a instituição, sem dúvida nenhuma, gosta muito dos seus alunos. Sem dúvida. Tem Na verdade, é uma atividade, né? Exatamente. Né? A educação é uma atividade que ele se dedica, né? Ele se doa, na verdade. Então eles têm um contato, né, com os alunos muito próximo. Então eles ficam receosos em relação. O aluno escolheu aquela instituição. Então tem isso também, exatamente. Né? Então, assim, uma preocupação grande da instituição é como o meu aluno vai ser tratado. Né? Que legal. Que vocês têm, né, essa preocupação, sabem como é que é, né? Exatamente. E como é que faz? É tudo muito prático? Entramos em contato com a Camargo, essa logística, vocês vão até a instituição, conhecer, você citou mais ou menos como é que é feito, né? Você vai entender o que tem, eles vão passar um cronograma de inadimplência. Quando a Camargo assume, nesse sentido de tentar solucionar, a instituição ela passa toda a lista de pessoas que estão inadimplentes? Sim. Manda tudo. O que vocês mandam um arquivo eletrônico. Já observaram listas enormes. Por exemplo. Uma lista de um Excel, né, uma planilha com a relação de todos os devedores. Aí o débito, quantas mensalidades que cada um desses devedores tem em aberto. Isso. Tá certo? E os contatos, para que a gente possa então entrar em contato com esses devedores. Tá certo? Vocês vão no que estão devendo mais? Porque assim, você pega uma lista grande e fala, esses daqui, coitadinhos, estão devendo mais. Vamos tentar resolver aqui para ir depois para os menores. Não, a Camargo tem uma equipe grande. Como é que vocês conseguem fazer todos esses contatos? Vocês pegam uma instituição enorme, de repente fala, caramba, aqui a gente tem 1000 inadimplentes. Tecnologia. Sistema. Na tecnologia, pelo sistema é tudo muito prático. Sim. E rápido. Você manda mensagem eletrônica para todos esses devedores. O primeiro contato seria esse? Primeiro contato é o eletrônico. A gente manda um e-mail, SMS ou até uma mensagem via WhatsApp
para que ele possa entrar em contato conosco, né? E aí eles entram em contato e à medida que eles vão entrando em contato, a gente vai realizando os acordos. E aí, quando nesse primeiro momento não tem, aí a doutora Lucimara que vai ter que ver agora essa segunda etapa. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é uma régua, né? A gente tem uma régua que vai a cada momento fazendo um tipo de contato. Claro que essa política, até a determinação dessa régua, nós fazemos juntamente com o cliente, né? Da forma que ele pede, assim, uns querem uma régua maior, outros querem uma régua menor. E aí, no meio desse trabalho dessa régua, a gente faz acordos, vai fazendo acordos. Aí o que sobra tem um determinado valor X lá, nós encaminhamos para a Lucimara dar andamento nos processos. A doutora já tem uma outra equipe de profissionais dessa área jurídica, é isso, doutora? Sim, né? Tem uma equipe de advogados, assistentes jurídicos e estagiários, e algumas pessoas na parte administrativa. O Eduardo enviando os débitos, né? A Camargo enviando os débitos para a RAF, né? Nós cadastramos tudo e solicitamos os documentos para os nossos clientes. A partir de então, com a chegada dos documentos, ajuizamos as ações. E aí vem... Quantos hoje, na experiência de vocês, obviamente que vocês vivenciam isso, quantos processos aí solucionados, quantos casos aí de positivos que vocês tiveram aí como... Acordos está beirando 300 mil, né? É mesmo? Uhum. 300 mil? Tudo ali acordado? Tudo. Processos uns 80%, né, Luiz? Que também solucionados. O êxito das ações. Mas quantos processos? Ele fala em 300 mil acordos, acho que processos uns 10 mil, né? Já foram ajuizados? Já ajuizados? Caramba. Não, já ajuizados mais de 15 mil, Luiz. 15 mais de 15 mil, perto de 16, 17 Até mil por processos. Esses números você consegue perceber um pouco como a maioria dos devedores acabam resolvendo as suas questões amigavelmente. Sim. Que na verdade, o objetivo, né? E é o melhor caminho. A doutora tende a não trabalhar muito. Pode falar, doutora, você está enganado. Você não imagina o que a gente faz. Bastante ação em andamento, doutor Luiz, sabe lá, olha. Então, mesmo assim, a doutora não tem folga. Mas ali vocês que realmente arregaçam as mangas, não, vamos solucionar legal, de boa. A maioria dos alunos que nem eu falei, querem resolver, vai chegando agora final de ano perto da matrícula, que eles precisam muito estar com a vida em dia no ano anterior para poder conseguir dar continuidade, né? No ano seguinte, eles vêm e resolvem. E aí a gente tira muita coisa, deixa muita coisa no amigável antes de mandar pro jurídico. Até a matrícula é um divisor pra gente, né? Porque a gente agora para um pouco de mandar para lá, porque o fórum também fecha, e aí depois que termina o período de rematrícula, que a gente começa a pegar o que sobrou para mandar lá para ajuizamento. 90% de cada 10 devedores que são encaminhados pela escola, 9 resolvem amigavelmente. Nossa. E um vai para a cobrança judicial. Entendi. E que tenta ali também ser resolvido, né? Não, a recuperação é praticamente 100%. 100%. Sensacional. Né? Gente, olha, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais desse trabalho minucioso, né, que a Camargo Rodrigues, que a RAF faz, mediante a gestão educacional e esse trabalho também jurídico, com muito cuidado, com muita expertise, muita seriedade. Aí na descrição do nosso podcast executivo tem todos os contatos, entre em contato. Eles também têm uma equipe que vai atender você com muito carinho, não só para solucionar, mas para o atendimento também, né? Tudo muito pensado. Batemos um papo hoje no nosso podcast executivo, pautando aí o tema de cobranças educacionais, gestão educacional, inadimplências, né? Levando aí a solução amigavelmente, que é a ideia da Camargo Rodrigues da RAF. A RAF, mesmo quando chega nela, ela também tenta solucionar da melhor forma. Sim, esse é o contexto, é o objetivo das duas empresas, né? Sem dúvida. Então, a Camargo Rodrigues, que atua nessa cobranças educacionais, é isso? Isso. Né? Voltado à gestão educacional. E a RAF, doutora? Na cobrança judicial, educacional. Que é a Rodrigues Abud Ferreroni Advogados Associados. As duas empresas, você vê, o útil ao agradável, as duas juntinhas para poder solucionar tudo da melhor forma possível. Gente, recebemos nos nossos estúdios hoje, com muito carinho, o Dr. Luiz Fernando Rodrigues,
diretor-geral das duas empresas, tanto da Camargo Rodrigues como da RAF, né? O Eduardo Ribeiro Cruz, gerente de cobrança, que está ali na linha de frente também, sempre acompanhando tudo de pertinho. Exato. E a doutora Lucimara Ariqui, que é advogada também e também atua aí como sócia na RAF, fazendo também a diferença, ajudando não só as instituições, mas os alunos também, todos eles. Queria que vocês se despedissem com chave de ouro, dando uma dica, ou fechando, ou mandando um abraço para os clientes. Vocês têm noção de quantas instituições já passaram por vocês? Ou que estão nesses quase 30 anos aí de experiência, de sucesso? Muitas escolas. Vale arriscar? Vale chutar? Vale chutar umas 100 instituições. Vai. No mínimo. 100 no mínimo. Vale chutar. E nomes grandes, fortíssimos aí? Sim. A gente não vai revelar Brasil nomes, também, não vamos falar em nomes Porque senão vão falar, você falou dele, não falou de mim. Tem isso também. Tem a questão legal aí, que eles precisam autorizar. Mas, Luciano, eu queria agradecer ao podcast executivo, o convite, foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, né? E sempre torcendo por um Brasil mais educado. Acho que essa é uma mensagem final que eu queria deixar. E tudo pode ser melhor e diferente, né? A educação eu acho que é tudo. Né? Começando em casa e depois indo para as instituições, no aprendizado, na cultura. Mas olha, parabéns por esse auxílio, né? Por abraçar não só as instituições tentando resolver, mas por ter esse lado humano também e de vivenciar isso, né? Perceber as dificuldades, né? O Dr. Luiz citou muito bem isso, ainda mais hoje em dia, o desemprego por parte desses alunos que também batalham tanto, trabalham o dia inteiro e à noite vai estudar. E às vezes acontece algum contratempo e vocês têm essa visão. Que bacana, gente. Parabéns aí. Deixa um abraço. Eu vou deixar um abraço no atacado, que é para todo mundo, né? Para todos os profissionais, os colaboradores das duas empresas, Camargo Rodrigues e a RAF também. Muito obrigado pela participação de vocês. Quer deixar um alô também, Eduardo? Agradecer, né, pelo podcast. Foi muito legal, né? Esclarecer essas dúvidas. Obrigado. Doutora? Agradeço também, me senti muito à vontade, Obrigado, né? Eu legal. acho que foi bem interessante, né? Acho que diversas dúvidas foram sanadas e obrigada. É que é um assunto muito complexo, assim, para quem... Sim. E é muito abrangente, né? Se a gente faz uns 3 podcasts aqui, vocês podem trazer um tema aqui, o pessoal vai trazendo as dúvidas, a gente vai falando. Mas foi de grande aprendizado, tenho certeza, audiência legal, né? Eu quero agradecer a todos que participam sempre com a gente, acompanham, observam. Sempre fica o link dos nossos podcasts executivos, então você pode assistir com mais calma. A gente sabe que às vezes na correria não dá para detalhar, mas então o podcast executivo sempre nas plataformas digitais, tá? Também pela Band, todos os sábados pela manhã. E qualquer dúvida na descrição, fala com o pessoal da Camargo Rodrigues, da RAF, com certeza vão atender vocês com muito carinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Sucesso, parabéns pelo trabalho, viu? Sensacional. Gente, agradeço a participação de todos, sempre prestigiando a nossa programação com uma grande audiência. Muito obrigado pelo carinho e espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o podcast executivo. Saúde e educação para todos sempre. Tchau, um abraço.